Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica. Estou aqui para falar com vocês sobre saúde mental. Se você está chegando aqui de paraquedas, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha e compartilha com um amigo que eu estou fazendo de tudo para crescer e continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Mas vamos lá, gente. Hoje eu vim trazer um assunto que é bastante polêmico e eu vim falar com vocês porque já veio inúmeras pessoas querer me perguntar sobre isso, porque já me seguem nas redes sociais e sabem de fato que eu sou cristã. E aí muitas pessoas já vieram me questionar como que eu fazia para diferenciar a minha vida cristã da minha vida enquanto psicóloga. Isso já vem de uma certa decorrência lá nas minhas redes sociais e também de próprios colegas de trabalho, né? Eu sei que eu entrei na área clínica muito mais rápido do que outros colegas meus, e aí eles vieram me questionar, aí veio toda essa demanda. Enfim, tô aqui para falar com vocês sobre isso. É a minha visão sobre o que eu acredito, né? Eu acho que é bem importante deixar isso especificado. A minha ideia aqui é expressar a minha visão, o meu ponto de vista enquanto cristã e também enquanto psicóloga. E talvez essa não tenha sido somente a minha dificuldade, mas a sua também. Mas quando eu entrei na graduação, eu ainda não tinha uma crença tão forte. Eu comecei a construir isso no meio da minha graduação, o que é bem diferente, né? Porque eu conheço várias pessoas que já tinham isso e não quiseram perder, e para mim foi o contrário. Eu já tinha a minha religião, meus pais sempre me incentivaram a ir para a igreja, mas eu não tinha toda aquela crença. Durante várias vezes da minha vida eu me perdi no meio disso, e lá pelo meio da graduação uma amiga me apresentou uma religião no qual eu simplesmente me encantei, eu entendi que aquilo fazia sentido para mim, eu iria encontrar todas as respostas que eu estava buscando e aquilo acalmou de fato o meu coração. Então, quando eu entrei na faculdade, foi um boom para mim, foi um choque muito grande, porque meus próprios professores, eles já de certo modo tentavam direcionar que a religião e a ciência, elas não poderiam caminhar juntos. E de fato não tem como, né? São duas coisas muito distintas e realmente não teria como a gente fazer o alinhamento dessas questões, porque a gente tá falando aí de uma questão abstrata e de uma questão tangível, né? Então realmente não haveria como. Mas o que me chamou a atenção foi que o direcionamento deles eram muito claros, né? Então em nenhum momento ficou específico que eu poderia de fato ser uma profissional e ter as minhas crenças pessoais. Uma coisa não está ligada à outra. E uma coisa não deve ultrapassar a outra, porque antes mesmo de ser psicóloga, temos que entender que eu sou uma pessoa, que eu sou um ser humano, uma mulher. E eu sei que tudo isso traria muitas consequências, porque a gente sabe que existem pessoas sim, e já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo de um determinado cliente chegar para me abordar, saber sobre a minha didática, sobre a minha abordagem e me perguntar qual era a minha crença, qual era a minha religião. E diante disso, ela iria decidir ou não se gostaria de ser atendida por mim. Então a gente sabe que veio muitos desafios a partir disso, que existem muitas crenças, muitas ideias, que cada um tem a sua possibilidade de acreditar ou não em alguma coisa e tá tudo bem quanto a isso. Mas vamos analisar o contexto geral. Hoje, cerca de 87% dos brasileiros se denominam cristão, assim como 31% da população mundial. Eu falo da população mundial também porque eu tenho vários clientes aqui, se você me segue, se você está me assistindo, que são de outros países. Hoje eu atendo outros países também. Inclusive, se você não conhece ainda meu trabalho, vai lá seguir no meu Instagram, @psi.patriciafidelis, que lá eu acabo compartilhando muito sobre essa e outras questões também. Mas enfim, o que eu tava falando aqui com vocês é que perante esse número ser tão alto, a gente tem que avaliar todas as possibilidades. Então era meio que óbvio que em algum determinado momento iria haver uma demanda no qual a gente vai se deparar com a religião, que pode ser adversa do que a gente acredita, ou mesmo uma não religião, né? A pessoa que se denomina ateia, por exemplo. Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de pessoa, indiferente daquilo que eu acredito, porque as minhas crenças, a minha fé, ela fica totalmente inválida diante de outra pessoa, né? Eu tenho que priorizar o meu trabalho dentro daquele cenário, dentro do meu consultório ou dentro da minha clínica. Então, o que a outra pessoa traz pra mim é o que de fato importa, é a verdade dela que importa. Afinal, ela está me pagando para que eu entenda sobre o que ela está passando e consiga direcionar ela para um caminho mais fácil. A gente está fazendo um intermédio sobre a situação e sobre como o cliente se sente diante daquilo.
Quando eu cheguei mais ou menos na metade da faculdade, eu falei pra vocês que eu comecei a ter uma crença muito mais forte. E quando eu criei meu Instagram, na verdade eu não criei meu Instagram, eu fiz uma transição do meu pessoal pro meu profissional. Eu tinha muito receio do que eu poderia ou não poderia postar. E aí eu sempre ficava muito confusa sobre o quanto eu poderia humanizar e o quanto essa humanização poderia impactar a minha captação de clientes. Então eu sempre tive uma certa resistência sobre postar qualquer tipo de questão sobre a religiosidade. E diante disso eu conheci um perfil que foi uma grande fonte de inspiração da Marina Alva Calegari. Ela também tem canal aqui no YouTube. Comecei a seguir muito ela e eu entendi que se essa é minha crença, se é nisso que eu acredito, se é isso que me fortalece, não tem problema nenhum eu demonstrar isso para outras pessoas, contanto que haja respeito e que eu não queira dar uma de missionária, né? Querer transformar aquela pessoa, querer de fato que ela se converta, levar ela para a igreja. Então, existe sim essa diferenciação, que eu posso ter as minhas crenças, eu posso humanizar o meu perfil com as crenças no qual eu acredito, e ainda assim ter uma ética, ter uma postura dentro da prática clínica. Então, quem me conhece, quem me segue lá no meu perfil do Instagram ou em outras redes sociais, sabe que eu sou cristã. Hoje em dia eu posto quando eu vou no culto, posto quando eu estou lendo a própria Bíblia, eu posto várias questões e tá tudo bem quanto a isso, mas em nenhum momento eu deixei isso impactar o meu trabalho. Isso é muito sério, gente. Eu quero dizer que isso é muito sério, porque nós não podemos de nenhuma maneira deixar com que aquela pessoa fique desconfortável. Isso já vem desde o consultório. Imagina se eu tivesse uma cruz gigante aqui na minha parede e eu fosse atender um cliente que ele é ateu. Como que ele iria se sentir sobre isso? Né? Eu tenho que ter esse espaço para eu ser empática com o outro. Como que ele iria se sentir? Por quê? Né? Mesmo que eu tô em casa, mesmo que eu estou aqui no meu cenário, é o cenário que eu utilizo para o meu trabalho, então ele não deixa de ser algo que exige um certo cuidado também. E também é importante falar que nós temos um código de ética que ele é extremamente rígido, e lá existem várias coisas no qual a gente não pode influenciar os nossos clientes, e uma delas é sobre a religião, né? A escolha de crença ou não. Agora, outro ponto que eu queria deixar aqui para vocês é que nós não podemos falar sobre religião dentro do nosso consultório ou dentro da nossa clínica, mas o nosso cliente pode falar sobre o que ele quiser. A gente precisa aprender a neutralidade sobre isso. E se você é uma pessoa do qual não consegue separar as suas crenças do seu trabalho, é muito importante que você tenha consciência disso e que você faça um encaminhamento para uma pessoa que esteja apta para lidar com esse tipo de situação. Principalmente para que você não prejudique ainda mais a saúde mental do seu cliente e também para que você não perca a sua credibilidade, né? Até porque é uma opção do cliente ou não entrar nessa pauta, falar sobre isso, querer colocar suas frustrações, seus sentimentos, né? É muito comum, eu vejo pacientes que chegam, poxa, eu tô orando e parece que Deus não tá me ouvindo, isso tá me deixando doente, isso tá me deixando ansioso. E tá tudo bem, a gente vai ter que entender como que a gente vai lidar com essa situação, dar novas alternativas, de modo que ele não tenha que escolher entre a fé dele e fazer outra coisa que a gente entende como se fosse mais ou menos correto, né? A minha fé não pode interferir na minha prática clínica e não cabe a mim querer mudar alguma crença do meu cliente ou não. Então, se isso não cabe a mim, o que cabe, né? O que cabe de fato é você acolher aquela pessoa, acolher, entender, dar espaço para que ela se sinta de uma maneira muito confortável para falar sobre as situações, para se abrir, para colocar as suas frustrações e direcionar para que ela encontre um caminho mais viável para lidar com todas essas questões emocionais que causam tanto sofrimento psíquico. Então foque em doar o melhor do seu trabalho, foque em fazer o melhor que você pode, manter sua imparcialidade e focar no melhor do seu trabalho, que é isso que importa de fato dentro da clínica. E o que eu quero dizer para vocês, antes de fechar aqui, é que somente a verdade do seu cliente importa dentro da prática clínica. Indiferente daquilo que você acredita, indiferente da sua fé, das suas crenças, do que você não acredita,
a única verdade que importa é a dele, porque ele está ali unicamente para ser guiado, direcionado, para fazer com que as situações da cabeça dele se tornem algo mais fácil, né? Mais ou menos pra gente limpar o terreno e não para colocar ainda mais raízes ali no meio. O paciente precisa entender que ele tem a liberdade de ter o pensamento e a crença e a fé ou a não fé que ele quiser, indiferente se isso for congruente com o que você acredita ou não. Isso é o que vocês vão ter que levar daqui desse vídeo. O paciente precisa sentir que ele tem a liberdade de pensar o que ele quiser, de ter a crença que ele quiser, de não ter crença nenhuma se ele quiser também, e ainda assim ser acolhido diante daquele espaço. Então, se fez sentido para você, deixa um comentário aqui, vamos discutir um pouco mais sobre essa situação, porque eu acho que é bastante relevante e várias pessoas têm buscado auxílio enquanto a isso. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.